vamos debater esse assunto aqui mais profundamente. Matéria escrita por Letícia Marques, do GE, lá do Rio de Janeiro. Olha, a punição do Gabigol caiu como uma bomba em cima do Flamengo. A condenação de 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em um exame antidoping movimentou os bastidores do clube rubro-negro, que apoia o atacante e confia na absolvição em julgamento em segunda instância. O jogador vive o último ano de contrato vigente. Neste primeiro momento, a intenção do clube é cumprir o vínculo. A renovação, outorga acertada, fica a compasso de uma espera, tá? Juridicamente, há uma brecha que dá ao clube a possibilidade de suspender o contrato com o atleta em casos como este. No entanto, o Flamengo já se posicionou. Ele disse que não vai adotar a medida. O clube vai auxiliar o Gabigol na apresentação do recurso junto à Corte Arbitral de Esportes. Por hora, ele não pode frequentar as dependências do clube como punição, né? Também não pode participar dos treinamentos e está impedido de jogar futebol. Internamente, a punição foi considerada exagerada, abusiva, visto que o atleta testou negativo para o exame de urina e de sangue, que é considerado mais completo. O Flamengo acredita que o Gabigol foi julgado mais pelo mau comportamento do que pelo delito em si. O clube acredita ainda que a comissão deve haver um julgamento técnico e que vai levar em conta, né, o fato da testagem negativa, do histórico do atleta, que nunca teve teste positivo por doping, e também é visto como um trunfo, como a votação foi apertada, 5-4, 5 pela punição, 4 para a absolvição. O Flamengo acredita que pode sim reverter esse caso no Tribunal da FIFA. A defesa anexou imagens da câmera de segurança do Ninho do Urubu para corroborar com a versão do atleta. O relato da defesa do Gabigol chegou ao CT antes da equipe de testagem e ele foi direto para a academia. O exame de sangue só pode ser feito 2 horas após qualquer atividade física e por isso o jogador não realizou o exame de urina nem na hora que foi solicitado pelos fiscais. O jogador, ele é representado pela equipe de advogado Bichara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro na suspensão por doping no Tribunal da FIFA em 2017. Já o Flamengo, ele contratou especialista logo após a denúncia feita em dezembro. O vice-presidente geral do Jurídico de Futebol, Rodrigo Dusch, ele também acompanha o caso de perto. Sobre a renovação, qualquer conversa sobre renovação de contrato fica em segundo plano neste momento. O foco do clube é a absolvição do atleta. Ô Daniel, agora compreendendo um pouco mais, se o atleta chegou antes que os fiscais, estava fazendo exercício na academia e pela norma não pode fazer o exame 2 horas, pelo menos 2 horas depois, né? Não pode fazer o exame 2 horas antes de fazer da atividade física, ou seja, se ele fazia atividade física quando chegaram, eles tinham que aguardar por 2 horas, que coincide com o tempo, o intervalo de almoço do atleta e o momento em que ele foi lá fazer o seu exame antidoping. O que ficou marcado, e eu acredito que foi o ranço que ficaram com o posicionamento dele, né? Porque o Gabigol, ele não costuma ser, ele tem uma personalidade bem forte, ele não costuma ser uma pessoa tão carismática e gentil com o próximo. Ele é marrentão mesmo. Então acredito que isso seja o principal ponto pelo qual a acusação foi feita da suspeita antidoping, e ele não carrega no histórico de atleta dele nenhuma testagem positiva. E também nessa foi atestado negativo. Como que você avalia essa polêmica, a conduta do jogador, a crise que foi instalada dentro do time rubro-negro, Daniel Valdez? Olha, eu acho que é confuso porque assim, não está na norma, mas a medicina, ela diz que há esse risco de alteração no sangue quando o atleta faz uma atividade física específica, a academia, por exemplo. Não sei se é por conta de tomar pré-treino, algum tipo de suplemento alimentar que auxilie na eficácia da musculação. Talvez quando você está se exercitando, os hormônios se alteram também. Hormônios, adrenalina, enfim.
Então, cientificamente é comprovado que pode dar essa alteração, por isso que ele foi recomendado a não fazer, por esse risco, né? Mas isso Nesse é algo intervalo de tempo, né? mas isso é algo que tem que ser comunicado, isso tem que ser bem conversado. Se para o pessoal do doping ter essa rixa, alguma coisa além aconteceu. Faltou cordialidade. Faltou cordialidade, coleguismo. Faltou ele chegar no pessoal ali, falar, gente, acabei de me exercitar, não posso fazer agora, peço desculpas, vou almoçar, depois do almoço, com certeza eu vou fazer para não dar nenhuma alteração. Faltou talvez essa gentileza. E como ele é marrento, ele deve ter chegado, não sou obrigado, acabei de sair da academia, vocês se quiserem, vocês que esperem aí. E ontem o Cicinho deixou ele deixou, inclusive eu já vi outros jogadores falando a respeito, nestes podcasts da vida, a respeito do exame antidoping, né? Alguns com muita revolta, porque o antidoping, ele é surpreso. Ele chega sem avisar, né? A equipe chega lá, os fiscais, quando você menos espera. Nos jogos existem sorteios, isso, né? E já aconteceu, por exemplo, do Cicinho, que jogava no Real Madrid, salvo engano, ele jogava na Roma, na época, ele deu esse relato, que ele tinha feito o treinamento e tinha sido dispensado. Ele e outro jogador brasileiro tinham sido dispensados do treinamento, que já tinham feito a parte que ele cabia e foram para casa, né? E aí chegou a equipe lá do antidoping, do nada, e ele teve que voltar correndo para fazer o teste. Então ele já tinha sido liberado, ele teve que voltar para o CT de treinamento. E alguns atletas, inclusive, salvo engano, Anderson Silva, um podcast que o Anderson Silva, se eu não me engano, foi no Podpah, se eu não me engano. Eu assisti toda a entrevista dele. Ele havia dito que a coisa mais chata de ser um atleta é o antidoping. Que já aconteceu de ele estar dormindo em altas horas da noite, lá por 11 horas, meia-noite, e o pessoal ligar e falar, tô aqui, aqui no saguão, você vai ter que fazer o exame agora. Como assim? Tô dormindo, cara. E tem que fazer. Tem que fazer. E isso é conveniado a uma organização internacional que faz a organização, que faz uma fiscalização dos atletas. Então, a punição é pela FIFA. A punição não é pela CBF. Se fosse pela CBF, aí, meu chegado, toca aí, um abraço, não sei o quê, quebra essa aí, vamos fazer de novo, não tem histórico, e se resolve. Agora, como é lá da FIFA, é diferente, Daniel. É complicado isso aí. E essa punição, o que me gerou mais espanto foi a parte jurídica dessa punição. Não sei se você sabe, se você tem ciência, mas ele pegou 2 anos. 2 anos. Mas ele começa a contar a partir da data do fato. 2 anos. Ou seja, se ele tivesse pegado 1 ano, valendo. agora em abril já estava tranquilo. Isso aí me gerou um espanto. Poxa, não é possível. O atleta foi pego no ano passado, pegou 2 anos e já começou a cumprir jogando. Não jogou bem, mas isso aí é outra pauta, né? Tava em análise, né? Mas já estava valendo o processo. Parecia que já estava suspenso na cabeça dele, porque ele não foi aquém do esperado, né? Agora, que fase que vive o atleta, né? Ele que isso é sonoro, isso é de reconhecimento, público notório. O torcedor do Flamengo tem o Gabigol depois do Zico como seu maior ídolo, porque foi quem fez gols nas finais das Libertadores que o Flamengo conquistou. Antes desse time galáctico do Flamengo de 2019, o Flamengo só havia vencido a Libertadores da América nos anos 80 jogando o Zico, que foi justamente quando ele foi campeão mundial. Então, agora retomando essa competição, o Gabigol foi o protagonista das 2 finais em que o Flamengo conseguiu o seu título da Copa Libertadores. Ano passado passou uma má temporada, como todo o elenco passou. Houve uma renovação. O contrato dele seria renovado com 1 ano de antecedência em dezembro. A torcida entrou com reivindicação, porque ele não estava demonstrando entusiasmo. Parece que estava mais preocupado com trap, com aniversário do Poderoso Chefão. E aí a torcida estava meio que no pé do Gabigol. Não pode. Alguns dirigentes também não